Oi, eu sou o Matheus Santana e no vídeo de hoje vou falar sobre um tema que todo mundo me pede, porque, tipo, eu sou muito famoso e todo dia alguém no meu inbox para e pergunta como era a Holanda, quais são os pontos positivos e negativos de estudar aí e o que eu tenho que fazer. Não, eu tô brincando, não é assim. As pessoas não me perguntam nada, até porque ninguém me conhece, ninguém me assiste, mas eu tô aqui pra falar, não é mesmo? Eu vou falar tudo que eu quiser, porque eu sou assim, eu falo o que eu quero e eu vou falar dos pontos positivos e negativos de estudar aqui na Holanda e eu vou fazer também uma comparação do que eu estudei no Brasil, porque, pra quem não sabe, eu fiz um ano e 6 meses de turismo na Universidade Federal Fluminense, a UF, que fica no Rio de Janeiro. Então, eu não sou um leigo no tema, no assunto. A diferença é que eu fiz turismo e agora eu faço International Communication and Medias, o que significa comunicações e mídias internacionais. Um ponto que eu acho super positivo de estudar aqui é que é bem diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem as matérias em 6 meses, no caso um semestre, e aqui eu tenho por blocos, que duram 2 meses. E a maioria das matérias duram em torno de 1 e 2 meses. E eu tô falando a maioria das matérias, mas na verdade mesmo, eu só tenho 3 matérias, isso é muito louco. Isso é muito positivo também, porque no turismo e no Brasil, no primeiro semestre pelo menos, eu tive 9 matérias e nada era muito bem linkado, porque, por exemplo, eu tinha uma matéria de economia, sei lá, tô dando um exemplo bobo, nem tinha matéria de economia, mas o professor falava de economia o tempo inteiro e depois no final ele falava: e o turismo? Qual é a ligação com o turismo? E eu achava isso um saco, porque eu não aprendia muito bem o que era economia, porque eu era de turismo, e eu também não aprendi a ligação com o turismo, porque ele só ligava o nome turismo à economia e fazia uma ligação muito rasa. E sim, eu tenho 3 matérias e elas são muito bem ligadas. Eu tenho laboratório, essas coisas assim. E outra matéria que é a mais ligada ao curso. Por exemplo, no primeiro mês eu tive criatividade, no segundo mês eu tive comunicação e agora eu tô tendo mídias. E, tipo, eu tô amando, é muito legal. Eu acho que essa é uma maneira muito mais fácil, muito melhor para os estudantes para aprender alguma coisa, de algum assunto. E porque eu tenho 3 matérias, os horários também são muito mais flexíveis. Por exemplo, eu só estudo tipo, ou 3 horas por dia, ou 2 horas por dia. No máximo, eu tenho aula, sei lá, 4 vezes na semana. Mas a diferença é que eu tenho muito trabalho pra casa. Toda hora eu tenho alguma coisa pra fazer em casa. E eu nunca tenho paz. É muito trabalho, é um saco. Mas é positivo, porque assim eu aprendo muito mais do que eu aprendia antes. Uma coisa que eu não gosto disso é que você tem que aprender muita coisa em casa. Então, eu não sei se isso é positivo ou negativo, porque você sempre está desesperado, sabe, o tempo inteiro. Você não sabe se você está sabendo ou não. E, tipo, e a prova é muito difícil, muito difícil. Um outro ponto muito positivo é que a gente tem o Study Coaching, que é uma pessoa que ajuda a gente toda semana, que se você tiver uma dúvida, se você odiar um professor e ele estiver sendo muito escroto com você, ela vai te ajudar. Isso é muito legal. Mesmo que às vezes dê um pouco no saco, porque, tipo, você tem 1 hora com uma pessoa que você não é seu psicólogo, sabe? Você não quer falar com ela. Mas ainda assim, é muito positivo porque é alguém que tá ali por você, né? Segurando seu braço, ali segurando sua mão, e é muito bom. Eu tô morrendo de frio! E nesse coaching, se você tiver algum problema com o professor, ela vai lá, vai conversar e vai acabar o problema na hora. Sério, já aconteceu comigo. E resolve mesmo. Um outro ponto muito positivo é que a gente não tem problema de, tipo, PowerPoint quebrado, áudio não funcionando. As aulas vão funcionar e vão acontecer naquele momento, naquela hora. Sempre no Brasil, pelo menos na UF, tinha um problema com PowerPoint ou com áudio e as aulas nunca acabavam nunca funcionando do jeito que eram planejadas. Eu achava isso um saco, confesso. Coisa muito legal, que eu acho bem positiva, é que as aulas começam num horário determinado, ou seja, não vai ter aquela coisa de tipo, portão tá fechado, a porta da sala tá fechada e que você chegou na sala às 7 horas da manhã e a sua aula não começou ainda. Tipo, se era pra começar às 7 horas, vai começar às 7 horas e isso é a melhor coisa da vida. Uma coisa que eu não anotei, mas que também é muito legal, é que nenhuma aula começa às 7 horas da manhã.
o horário mais cedo que eu tenho era 8h30 da manhã, mas a professora falou, não pode começar 8h30, é muito cedo, e minhas aulas começam 9 horas, no máximo. Mas meu horário nunca é igual, toda semana tem um horário diferente, uma coisa diferente, um horário diferente, sabe? Porque você sai da rotina um pouco, sabe? Você não follow. Você não cansa das coisas porque não tem uma rotina certa, o horário é diferente sempre. Mas nem tudo são flores, nem tudo é maravilhoso. A gente tem muito problema aqui também e uma coisa que eu odeio muito mesmo, é que se você estudou muito, se você fez um trabalho foda, um trabalho tipo, maravilhoso, ainda assim você vai tirar 7, 8 no máximo. Ninguém tira nota boa. Eu acho isso um saco, porque, tipo, no Brasil eu fazia um trabalho ok e consegui tirar uma nota boa, sabe? Tirar um 9. Eu acho isso muito bom pro aluno, porque isso te motiva. E se você tem, sei lá, 7, 6 o tempo inteiro, você vai ficar totalmente desmotivado e não vai querer estudar tanto e suas notas vão cair ainda mais. Uma outra coisa que é bem negativa é que eu achei que eu fosse chegar aqui e eu teria professores que falassem inglês, um inglês perfeito, que eles entendessem tudo de inglês e que eles fossem me ajudar também nisso, porque eu não tenho inglês perfeito, vocês sabem. Então, eu cheguei aqui e eu tive uma aula com um professor que mal falava inglês direito, sabe? Eu cheguei aqui e esse professor simplesmente falava metade da aula em holandês e depois ele traduzia, tipo, meia palavra, e era um saco, porque eu não consegui pegar tanto que ele queria dizer. E eu não sabia o que ele estava falando, sabe? A matéria não ficava interessante por isso, sabe? Mas depois de uma semana eu falei com o meu study coaching e ela me ajudou e ele mudou completamente. Ela foi lá, falou com ele e falou, não vai rolar, você vai ter que sair da turma ou você fala inglês direito. E tipo, resolveu tudo. Isso é muito bom. Uma outra coisa que eu odeio muito é que a prova vale 10 e o trabalho vale 10. Ou seja, você, para passar, tem que tirar 5,5 na prova e no trabalho, 5,5 também. Ou seja, se você tirar 10 no trabalho e 2 na prova, você não passa. Você tem que fazer, tipo, uma recuperação da prova. E se você tirar 10 na prova e 2 no trabalho, você não passa no trabalho. Aí tem que ficar fazendo recuperação do trabalho. Eu acho isso um saco, gente. Por que eles fazem isso? Se você passar em tudo, você passa em tudo, não? E uma outra coisa, e a última coisa que eu não gosto daqui, é que não é cobrado a assiduidade dos alunos. Se você faltar todas as aulas e no último dia de aula entregar o trabalho e a prova, e você fizer uma boa prova, você passa. Eu não sei se eu gosto disso ou não, porque, tipo, é um saco você ter que ficar indo para todas as aulas, ter o número exato, e se você não for, você não passa. Mas, ao mesmo tempo, é muito injusto com os alunos que vão para todas as aulas, que se esforçam e que no fim não passam, sabe? Tipo, não pode ser assim. Eu acho que você não pode deixar um aluno que não for para nenhuma aula ter uma chance de passar e um outro que for para todas as aulas não passar. Não faz sentido nenhum isso. Então, galera, esse foi o final do vídeo. Eu espero que vocês curtam o meu canal. Eu espero que vocês se inscrevam. Não, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais. Eu acho que eu vou mudar meus vídeos pra terça-feira, porque eu gosto mais desse dia. Eu acho sábado um saco. Então, é isso. Tchau!